semanas, né, a nossa lista lá no site REA, e como o Theo trouxe, né, o dado que mais ou menos 70% dos projetos brasileiros de REA eles são financiados por algum órgão público, né? E isso se traduz nessa tela como imagem, né? Então a gente vê aqui o portal do professor, o Cielo, Brasiliana, que é a biblioteca lá da USP, o projeto OBA, da Federal da Rio Grande do Sul, conteúdos digitais da Federal Fluminense. E o interessante é que, de uns 3 anos para cá, a sociedade civil também começou a se organizar para criar projetos. Na verdade, ela começou a sacar que a ideia dela já tinha tudo a ver com essa ideia de abertura. Porque, na verdade, quando a gente fala de abertura, a gente está falando assim, eu quero compartilhar a minha experiência com outra pessoa para que ela também consiga reproduzir ou adaptar essa minha ideia em um outro contexto. Né? Disso que a gente está falando, quando está falando de recurso educacional aberto. Eu destaquei aqui também essa parte de política pública, que é um dos braços em que a gente atua, né? Que é essa questão do advocacy. Mas eu não preciso mais falar disso, porque o Daniel já fez uma introdução, né, no começo. O que eu posso dizer é que a maioria dos projetos de leis que a gente conseguiu propor, todos eles foram derrubados de alguma forma. Aqui em São Paulo, ele foi aprovado pela Assembleia, mas foi vetado pelo governador. Mas ele não disse que era ruim. Ele disse que era ele que tinha que propor, e não os deputados. Né? Mas isso não aconteceu de fato. Né? Existem algumas experiências, mas isso não acontece de fato. No Paraná, também um deputado entusiasta do software livre propôs um projeto. A Comissão de Justiça disse para ele, esse projeto não passa. Né? Porque... Isso. Né? Porque ia acontecer a mesma coisa aqui em São Paulo. Né? Ia ser barrado e falar, isso aqui é uma competência do Executivo. Então, o que ele fez? Ele fez uma recomendação para que o governador do Estado pensasse nessa política com carinho. Né? Que é uma coisa interessante, é uma visão legal. E aqui na cidade de São Paulo, a gente tem um decreto municipal, né, que fala que que não foi derrubado, mas que não acontece bem na prática. Mas, de todo modo, o site da Secretaria Municipal de Educação tem uma licença aberta e os materiais que são produzidos pela prefeitura estão disponíveis. O impacto disso foi que muitas prefeituras pequenas do Estado adotaram alguns desses materiais, né? Só tendo o custo de impressão, por exemplo. E isso reduziu bastante o custo. Então, o objetivo da política pública seria esse, né? Promover, de fato, o acesso e fazer com que a gente gaste menos dinheiro do contribuinte para isso, né? Ou otimizar um pouco a coisa. Falando de algumas práticas, eu vou falar aqui da Escola Digital, que foi um projeto que o Instituto também ajudou a desenvolver, junto com o Inspirare, o Natura, a Secretaria Estadual de Educação, aqui de São Paulo. Vejam bem, que derrubou a lei, mas que acha legal, né, a gente ter um repositório do Estado. Então, foi feita uma curadoria de conteúdo aqui, e a grande inovação desse repositório foi que ele traz... ele traz essa possibilidade de você fazer a busca por licença de uso. Né? Até então, a maioria daqueles repositórios que a gente viu na tela anterior, a gente não tinha essa possibilidade. Você entra hoje no portal do professor, tem recurso livre e tem recurso fechado. Mas, mesmo para você achar um recurso sobre um tema específico, é um parto, né? Porque os metadados eles não estão bem colocados. Então, às vezes, você está procurando água e vem cebola na busca. Né? Então, são coisas que têm que ser melhoradas. O Escola Digital ele gerou vários remixes, e isso é uma coisa muito legal. Várias prefeituras falando assim, olha, isso aqui é muito legal, eu vou adaptar para o meu município, eu vou ver o que o meu professor aqui está produzindo e a gente vai colocar nesse repositório. Só que eles pegaram lá o código-fonte do Escola Digital e produziram os seus. Eu, inspirada também no Escola Digital, né, e falando aqui da minha experiência na escola, agora, lá no Centro Educacional Pioneiro, eu falei assim, a gente já faz algumas experiências no ensino médio, com os professores, em formação e educação aberta, e também uma experiência com os alunos. Eles têm uma parte do trabalho anualmente que eles chamam de trabalho coletivo, né, que os alunos saem para estudo do meio
e eles voltam com algumas produções. Nessa produção, normalmente, não é uma coisa, por exemplo, você tem que fazer um catálogo ou um livro. Não é uma coisa que está dividida num produto só. Eles têm que fazer várias coisas. Então, é vídeo entrevista, você depois faz uma base de dados estatísticos para ver o que eles descobriram, como que vai ser a apresentação disso. A gente monta tipo um seminário. E tem um trabalho que tem que ser impresso, também entregue escrito, né? E eles trabalham com diversas linguagens. E daí a gente pensou, mas não tem um espaço, né, que a gente vai garantir uma memória do colégio, né? Porque há 5 anos atrás foram produzidos trabalhos fantásticos que estão perdidos. Aí, pensando nesse trabalho que eu já faço no Instituto, né, e com a ajuda lá dos meus colegas da Tecnologia Educacional, e a minha amiga Elaine, que trabalha comigo, está aqui hoje também, e é uma das grandes responsáveis pela alimentação disso aqui, porque ela trabalha com Scratch, né? A gente tem vários objetos já que foram produzidos e estão no repositório. A gente pensou, vamos remixar o Escola Digital e construir o Pioneiro Digital, né, com os recursos da nossa escola. E a grande diferença do Pioneiro Digital para as outras escolas que tentaram fazer isso é que, normalmente, as escolas elas estão focadas no trabalho do professor, porque elas têm medo da questão legal, porque eu estou trabalhando com alunos que são menores de 18 anos, que têm a lei do direito autoral. Então, como é que a gente conseguiu fazer isso aqui? Faz 3 anos e meio que eu estou sensibilizando a gestão pedagógica em relação a isso, com várias reuniões, formações. E tem uma fundação também, que é quem cuida da área administrativa e do dinheiro. Eu também tive que sensibilizar essas pessoas, para que elas entendessem a importância disso para o colégio e para os alunos. E a grande sacada, talvez, que esteja dando certo, é que o nosso foco não é o recurso em si. Isso é só o produto final. E aqui vem um insight da Paula, né, que veio da plateia, que o nosso foco está no processo, né, da construção desse recurso educacional aberto. Então, a gente sempre preza pela colaboração, enfatizar muito com os alunos a questão da autoria, o respeito à autoria. Você pega hoje um aluno aí do ensino fundamental ao ensino médio, você pergunta para ele qual que é a fonte que você utilizou, as referências para produzir esse texto. Ele fala que foi o Google e o YouTube. Ele não sabe o que é autor. Ele sabe o que é marca. É muito esquisito isso. E isso, às vezes, vem até do professor, que monta lá um planejamento e ele dá algumas referências que são estranhas, tipo Google Imagens. É autor da imagem. Então, a gente tem alguns princípios básicos para resgatar em relação a isso. Então, a gente tem trabalhado, na verdade, essa prática pedagógica aberta para construir um recurso que é bacana, mas não é o essencial. E a gente montou esse espaço para que eles possam ser vistos dentro da comunidade acadêmica, da escola ali, né, que eles possam ver os trabalhos dos outros colegas e que os pais também vejam o que eles estão produzindo. Né? Então, essa foi uma maneira prática de colocar todos esses conceitos e essas premissas, essas metodologias que a gente discute em educação, na prática mesmo, para ver como é que isso se dá. Não é fácil, né? A gente tem que sensibilizar, às vezes, individualmente. Alguns professores compraram a ideia, outros não. Mas a gente está caminhando, a gente está tentando. Né? Pelo menos na minha escola, todo mundo já ouviu falar de Creative Commons, todo mundo já ouviu falar de educação aberta. Não quer dizer que eles consigam explicar o que é, né? Mas eles já ouviram falar. Pô, eu sei mais ou menos o que significa. Isso tem por aqui, isso pode ser interessante para mim. Então, essa é a minha contribuição para vocês, para não avançar o tempo. Obrigada, boa tarde. Eu sou a Silvia, do Instituto Acatu. É um instituto que trabalha com a temática de consumo consciente e sustentabilidade. Vim apresentar um pouco para vocês sobre o Educatu, que é a nossa rede de aprendizagem sobre consumo consciente. Então, a gente tem um desafio extra, que é, além de falar de REA, de fazer projetos conjuntos, colaborativamente, entre alunos e professores, é ainda falar de sustentabilidade e consumo consciente numa sociedade consumista. Né? Mas a gente aceitou esse desafio
desafio, e para pensar uma solução para ele, a gente também convidou o Educa Digital para, junto com a gente, pensar uma estratégia de que rede seria essa, né? E, para isso, então, a gente fez todo um processo de design thinking, envolvendo professores e alunos, especialistas em cultura digital, em sustentabilidade, enfim, todo mundo junto para pensar que rede é essa, então, e como que pode ser legal para professores e para alunos trabalhar essa temática juntos. Então, vou passar aqui rapidinho uma apresentação para dar um pouquinho dessas ideias, né? Então, o Educatu, essa rede, ela tem como objetivo instrumentalizar o professor e o aluno com materiais pedagógicos, práticas e metodologias sobre consumo consciente e sustentabilidade, já que o mar de informações também, como a gente está falando, né, é difícil de saber se uma informação está correta ou não, se um dado está correto ou não. Então, como a gente já prepara uma curadoria desses materiais para que o professor e o aluno tenham acesso, disseminar as iniciativas exemplares dessa rede, né? Então, a gente também vai observando o que os alunos e os professores estão fazendo e também dando mais visibilidade para o que eles estão fazendo, produzindo vídeos, cases que a gente vai divulgando no Facebook e na própria rede, para que eles se percebam como autores também nesse processo de ensino-aprendizagem. E também promover essa troca de saberes e experiências, já que a gente está num país tão grande, e falar de sustentabilidade e consumo consciente em São Paulo é muito diferente de falar de sustentabilidade no Pará, né? Então, e mesmo o Instituto Acatu não sabe falar de consumo consciente em todos esses lugares. A gente sabe de falar da realidade dos grandes centros, que é onde a gente mais consome, né? Então, era um jeito também de trazer o conhecimento dessas pessoas para dentro da rede e, juntos, todo mundo aprender, então. A rede, então, é um site com uma área aberta, na verdade, que é o Na Mochila. É uma área que a gente tem um repositório de conteúdos, vídeos, textos, games, onde as pessoas podem acessar. Essa área é uma área aberta, mas a gente tem uma área fechada da rede, já que a gente trabalha exclusivamente com o ensino fundamental 1 e 2. Então, como tem crianças também colocando fotos do que eles estão fazendo, produzindo, a gente fechou a rede com uma senha, na verdade, mas é uma senha que um professor entra e cria com o seu próprio e-mail, e que o aluno também pode entrar e criar com o seu próprio e-mail. E alunos de Fundamental 1 nem precisa ser com e-mail. O professor pode fazer um convite direto para esse aluno se juntar à sua equipe. A gente cria equipes, então, para que eles vão cumprindo desafios que a gente vai fazendo sobre temáticas importantes em consumo consciente. Então, ali o professor tem conteúdo sobre água, aquecimento global, alimentação saudável. E aí, dentro desse percurso, tem percursos de aprendizagem que a gente foi criando mais ou menos uma trilha que o professor pode seguir com o aluno, mas que ele também pode ir adaptando para a sua realidade, né? Então, aqui são conteúdos que a gente tem na rede, aqui são posts, na verdade, que os próprios alunos e professores estão fazendo, das atividades que eles vão fazendo na rede, e que a gente vai promovendo aqueles que são mais interessantes para ficar na capa da rede também. Isso foi algo também que é novo na rede. Como a gente tem um mediador na rede, a gente também vai ouvindo muito o que o professor e o aluno está falando da própria ferramenta. Então, às vezes, eles vão falando: não consigo achar muito o que eu estou fazendo. Como a gente pode ver melhor as coisas que a nossa escola está fazendo? E a gente vai pensando em melhorias tecnológicas a partir das dicas que eles vão dando para a gente. A gente criou também todo um sistema de gamificação dos materiais da rede, porque, como todo mundo estava falando aqui, uma coisa é você ter acesso ao conteúdo. Outra coisa é, de fato, você usar o conteúdo, colocar o que você achou sobre ele e remixar esse conteúdo e colocar para a rede de novo. Como a gente queria estimular isso, além de quando a gente está na escola, online também, a gente gamificou a plataforma onde a gente dá algumas medalhas e pontuações, na verdade, para as pessoas que estão participando da rede, quando eles estão
checando se um conteúdo novo que entrou na rede é legal ou não, dão o seu feedback ali, falando o que um outro aluno fez. Então, assim, a gente vai estimulando a troca entre alunos, por exemplo, de São Paulo e Minas, né? Já que a gente tem escolas de todo o Brasil. A gente tem escolas participantes de todos os estados do Brasil na rede. E a gente tem, então, apoiadores também que fazem essa ação acontecer e uma licença de Creative Commons com os materiais que a gente tem aí disponíveis para remix e para fazer essa outra produção. Nem vou falar muito aqui, porque a gente já falou muito da questão dos REAs, né? Mas a gente quer, com o Educatu, garantir esse acesso e esse espaço de experimentação, então, e fortalecimento da autoria no processo de ensino-aprendizagem. Tanto do professor se sentir autor, né? Porque a gente também começou a perceber, quando conversava com os professores, que eles já usavam muitos dos nossos materiais, mas ele não contava para ninguém como ele usava, né? Então, a gente começou a estimular, professor, como você está usando? Conta para a gente. Tem esse material aí, você não usou desse jeito, como você usou, então, né? Divide com outras pessoas que também podem aprender com você. Também incluir educadores e educandos nesse processo criativo, né? Então, que eles também possam ser mais criativos nas produções, formar parcerias também com governos, instituições de ensino e também com empresas, para que todo mundo junto possa melhorar a qualidade de ensino e de novas propostas para a educação, e também ampliar essa possibilidade de formação continuada dos professores, oferecendo ali materiais que eles podem ir se aprimorando, né? Como que a gente faz isso, então, ali na rede? Então, todas essas temáticas que a gente trabalha, a gente tem como se fosse um gamezinho, que tem uma sequência pedagógica aí para o professor ir utilizando com o aluno, que ele escolhe temas que estejam mais próximos de projetos que eles estão trabalhando na escola. E aí, dentro dessa sequência, a gente sempre tem um quadro que só o professor vê, que é de uma instrução para o professor, que, na verdade, são dicas de como o professor pode trabalhar esse conteúdo, e a atividade que o aluno vê, né? Esse é um ligue pontos, por exemplo, que é facilmente, ele vai arrastando as coisas para linkar atividades. Essa é uma atividade online simples, mas que a gente vai também levando a outras que são mais complexas, de estudo de meio, de como ele pode também pegar esse conhecimento que veio de uma educação à distância, né, de um site, mas colocar na sua prática, né, ou ver algo que está acontecendo no seu dia a dia e como ele pode transformar esse dia a dia também. Então, aqui, por exemplo, a gente fala que ele pode pesquisar na internet, como a gente pode reutilizar materiais. A gente está trabalhando sobre a questão dos 4 R's, né? De como as coisas a gente precisa utilizar mais tempo e depois reciclar, né? Então, a gente vai falando disso. E todas essas atividades têm aí aonde o aluno já escreve o que ele está achando, onde ele pode colocar o link do blog da escola, de onde ele está colocando informações do que ele está fazendo, e pode subir arquivos também de imagens das ações que eles estão produzindo dentro da escola. E quando o aluno vai postando tudo isso vai aparecendo na rede, então, para que todo mundo possa ver o que ele acha, o que ele está falando, o que eles estão produzindo na escola, e assim a gente vai, então, compartilhando, né? Tem aqui um encerramento de uma das fases de um percurso, e aí eles vão falando, gostei, e aprendi que o efeito estufa é importante no nosso dia a dia. Então, eles vão sempre escrevendo um pouco do que eles estão aprendendo na rede. Deixa eu só vou passar aqui mais rapidinho, já que a gente está com um tempo mais curto, mas aqui, por exemplo, a gente mostra algumas campanhas, como as pessoas, no segundo momento dos percursos, a gente convida, então, o aluno a... Você sabe, por exemplo, você está trabalhando a temática de água, como que é a temática da água na sua região? Como você pode
convidar outras pessoas ou mobilizar as pessoas da sua comunidade para trabalhar sobre isso. E a gente apresenta campanhas, por exemplo, da WWF, do próprio Acatu, de como mobilizar pessoas, e convida esses alunos também a criar as próprias campanhas de mobilização. E aí a gente vai, então, recebendo também ideias de cartazes, vídeos, ações de mobilização que os alunos vão fazendo. Então, os alunos vão sempre criando iniciativas a partir disso. E eu queria passar um videozinho só já para terminar, que é um vídeo de uma escola, de uma professora, na verdade, que, entrando em contato com o Educatu, tinha toda uma dificuldade de trabalhar com acesso à internet, porque a gente sabe que essa é uma limitação de fato para a gente trabalhar com esses recursos, mas ela começou a pensar numa outra solução, então. Então, o remix dela do que tinha no site foi até da forma como ela apresentava esse conteúdo para os alunos. Eu queria compartilhar, então, com vocês. Ao acessar a página da SMED, eu verifiquei lá que tinha Educatu, participe e tal. E aí eu fui lá buscar, né? Eu falei, não, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui que eu possa usar dentro da escola. O primeiro desafio é a quantidade de encontros que eu tenho com as crianças aqui. Eu sou professora de educação física, né? Aqui é uma escola de Fundamental 1. Então eu tenho 2 pequenos encontros com eles semanais. Educação física, eles querem correr. Então, para você conseguir inserir alguma coisa que envolva um pouco mais de leitura, um pouco mais de mobilização, sensibilização, é mais difícil. Outro desafio que eu tive aqui foi a questão dos computadores. Tem que inscrever os alunos, né? Não podia, porque eles são Fundamental 1, então não tem muito... A maioria ainda não tem internet, acesso em casa e tal, para poder fazer os circuitos, entrar no grupo, né? O 5º ano, eu percebi que as turmas de 5º ano que começaram a ganhar os aparelhos, né? Os smartphones na escola, ainda como era novidade, ficava mais atento àquilo ali do que a própria aula. Teve um curso de tecnologia da informação dentro da escola, e aí eu aproveitei para unir o útil ao agradável, né? Tinha que bolar uma aula utilizando tecnologia e os meninos estavam lá, né? Na tecnologia, na minha aula de educação física. Todo mundo tem WhatsApp? Tem, não tem. Então fizemos um grupinho com as pessoas que tinham o WhatsApp, para eles fotografarem o primeiro alimento do dia, para trazer para a gente daí começar a trabalhar a questão da sustentabilidade. Com essas imagens que foram mostradas para eles mesmos depois, a gente pôde perceber, né, que tem muita coisa que a gente está consumindo que não tem necessidade, né? Então a ferramenta nesse momento me ajudou bastante, né? Porque aí era novidade para eles e eu pude aproveitar esse gancho para poder incluir na aula, né? O plano desse ano é assim, esse primeiro bimestre que a gente está trabalhando as brincadeiras. Durante as brincadeiras eu quero ir conscientizando da questão da alimentação que eles estão tendo e da água, do uso da água. Até vou pegar ajuda mais do site de vocês e da Educatu em geral, para ver como eu vou fazer essa reutilização desse material que a gente está recolhendo durante o intervalo, que são os suquinhos, refrigerantes, que está um uso muito grande disso. E a questão da água, que a gente utiliza muita água durante a aula de educação física, e estava havendo um desperdício muito grande. Então eu estou tentando ver se eu faço essa parte da conscientização do uso da água, né, durante as aulas. O principal alcance ainda está sendo assim, mínimo, mas já é da escola visualizar a possibilidade da gente trabalhar com isso dentro da escola, trabalhar com o meio ambiente dentro da escola. Isso é necessário. A gente tem uma área riquíssima aqui. Foi o primeiro passo, mas eles já estão assim, já entra na sala, já sabe que, né, eles já estão tendo um pouquinho mais de visualização com relação a isso e com o uso mais comedido da água, né? Não precisa aquele exagero, não precisa apertar o bebedouro e conversar com um colega para poder fazer. Assim, é trabalho de formiguinha mesmo. Então a gente está só no iniciozinho. Essa é uma professora de uma escola que
Me chama muita atenção porque é uma professora de educação física, não é comum educação física trabalhar consumo consciente e sustentabilidade, né? Já é um certo ineditismo, e de como a gente pode encontrando caminhos aí, mas como é importante também a gente dando esse espaço para que os professores se sintam autores e criadores, né? E da gente e colocando como inspiração. Na escola dela, ela foi uma primeira, mas como ganhou também um prêmio, né? E um vídeo com a imagem dela, foi mais reconhecida na Secretaria de Educação, foi mais reconhecida pelos outros professores que também começaram a querer saber mais do que ela estava fazendo e de como utilizar a rede, e assim a gente vai espalhando mais essa ideia para todo mundo poder usar. Obrigada. Funciona esse? Esse tem que falar muito grudado ou não? Melhor. Cadê aquele negocinho? Boa tarde a todas e todos. É uma alegria estar aqui. Eu queria agradecer a Áurea. Queria agradecer a Áurea pelo convite, a Ricardo, que está dando suporte aí, agradecer aos tradutores, agradecer a Daniel, que, apesar de trabalhar com software proprietário, está ajudando aqui. Eu fico extremamente constrangido de não poder estar com o meu aparelho aqui, com software livre, operando, o que vai me atrapalhar um pouco, e por isso eu já peço mais tempo, né? Porque se eu tivesse com o meu aparelho, eu cumpriria o tempo. Porque, na verdade, eu acredito que... Pode comer um pouquinho mais lá fora, viu? Fica à vontade. Que eu acredito que é fundamental a gente operar os equipamentos. Mas, então, essa é uma questão básica, e fica aqui, Áurea, que na próxima temos que ter aqui a possibilidade de cada um operar os seus equipamentos. Queria deixar um registro especial ao Bruno Assami, pela bela abertura dessa tarde aqui, parabéns pelo centro, ao arquiteto Roberto Loeb, também pelo esse belo centro. Isso é